Estamos começando mais um programa Polêmica e quem acompanha sempre deve estar estranhando logo de cara eu não estar de gravata e de terno. Mas isso tem um motivo. Pela legislação eleitoral, 30 de junho é a data limite que eu não posso estar mais apresentando os programas da televisão e nem do rádio, porque o meu nome estará à disposição de uma sigla partidária para desenvolvimentos políticos partidários. Então, tomando este cuidado em respeito à empresa e também em respeito a esta última entrevista, nós tomamos o cuidado de convidar pessoas de fora da empresa para que pudessem fazer esse programa comigo. Então, nesse momento, eu faço, às vezes, agora não de entrevistador, mas de entrevistado. E o primeiro que aceitou o convite, é muita honra a mim tê-lo aqui, é o professor, o militante partidário, Fábio Siqueira, que vai conversar e agora eu é que respondo as perguntas dele, deixando bem claro que não houve nada preparado justamente para que a empresa coloque isenção nas pessoas que trabalham aqui e nas pessoas que são convidadas. Fábio, com você. Prazer grande, doutor Cláudio. A gente que tem a oportunidade de ter essa interlocução há muitos anos, desde a época lá dos blogs, da internet, né? E vem acompanhando a sua trajetória na imprensa, uma postura muito transparente, muito clara, muito positiva na nossa cidade, quando se propõe ao debate de questões de interesse público, questões da área do direito, como você também é expert, e questões de interesse da política mesmo, dessa forma franca, transparente e sem melindres, como é feita habitualmente aqui no seu programa. Então, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, mais uma vez, a gente está podendo aqui trocar ideias, né, de uma oportunidade que você tem também de se posicionar sobre questões que eu acho que podem ser importantes e podem ajudar ao telespectador a compreender melhor você do outro lado da Câmara agora, como você pensa e como você vai se posicionar com relação a algumas questões que eu creio que são de interesse da nossa sociedade, né? Eu acho interessante começar por uma questão mais ampla, né? Eu sei que você milita aí na área do direito, é um advogado atuante, e hoje, pelo momento político que a gente vive no Brasil, mas não é uma discussão nova, apenas há uma série de fatos, uma série de processos que vêm do Ministério Público, que passam pela Justiça, que permitem a gente refletir sobre o caráter da política e os problemas que são também, eu que sou professor de História, problemas históricos, problemas crônicos. Se engana quem pensa que nós estamos diante de um problema novo na história do Brasil. Então eu queria começar perguntando, ouvindo você um pouco, sobre o que você pensa sobre a possibilidade de reforma política. O que a reforma política pode significar, quais as dificuldades que a gente sabe que são colocadas para ela, mas como você que é um jovem, uma pessoa que é polêmica, como o próprio nome do programa diz, mas de uma forma muito positiva, a meu juízo, como você vê a questão da necessidade, da oportunidade, das possibilidades de um debate, de uma implementação de uma reforma política no Brasil hoje? Fábio, eu sempre disse, desde que iniciou-se as prisões, o início da Operação Lava Jato, das crises, que o problema era de sistema, com S maiúsculo, e não de pessoas, e não de partidos. O problema era de sistema. E vem aí agora sendo comprovado. Não é só o PT, não é só o PMDB, não é só o PSDB, e daqui a pouco, se você olhar e deixar a coisa andar, nós vamos ver que toda a estrutura ficou por muitos anos e por muitas décadas contaminada com um sistema viciado, que era um sistema que afastou por muitos anos pessoas boas da política, um sistema que fez com que os discursos se esvaíssem em troca de negociatas, de dinheiro, e mais importante, o povo, a população em si, empobreceu, teve as estruturas públicas em todos os âmbitos enfraquecidas. Por quê? Porque a corrupção corroeu. Quanto mais corrupção, mais filas nos hospitais, menos dinheiro no bolso do trabalhador, menos incentivo nas empresas. Então, o que você bem colocou, uma reforma política, ela é de extrema relevância para que o país volte a acreditar que politicagem é uma coisa e política é outra completamente diferente. Então, eu gostaria muito de ver um grupo político, um grupo partidário, uma liga de bons propósitos para que nós tivéssemos uma reforma política e, de repente, a inserção até do
do investimento público de campanha, uma coisa mais regularizada, para que a gente possa preservar os cidadãos e levar de novo para as pessoas a imagem de que política é uma coisa boa. Politicagem, sim, que tem que ser abominada. Isso aí, eu acho que o momento é esse, né? A gente tem uma oportunidade ímpar para levar esse debate no âmbito nacional e com reflexos positivos para a realidade regional e para a realidade local. Então, vamos voltar um pouco para a realidade local, sim, falar um pouco da nossa cidade, a gente que acompanha e que observa e estuda um pouco sobre desenvolvimento local, desenvolvimento regional, a gente vê com tristeza que de 1999 para cá, eu diria nos últimos 15 anos, porque os últimos 2 anos já foram de maior dificuldade, talvez Campos tenha deixado passar uma oportunidade ímpar. Quem conhece a realidade de orçamentos dos municípios brasileiros, das grandes metrópoles e de cidades de porte médio como Campos, sabe que Campos teve no período entre o ano 2000, entre 1999 e até o início dessa polêmica no Congresso Nacional sobre uma nova forma de repartição dos royalties, que na verdade ainda não teve eficácia, né? Na prática, Campos ainda recebe, é detentora de uma receita significativa, robusta, com relação à questão dos royalties do petróleo. Eu queria que você, como uma pessoa que acompanha, debate, discute na imprensa a questão da política local de uma forma, acho, muito útil à sociedade campista, como você analisa a perda de oportunidade que a gente teve ao longo desses últimos 15 anos e hoje, na realidade atual, quais as perspectivas para que a gente possa ainda, apesar da queda do valor do petróleo, mas do risco de se perder percentual, aproveitar essa receita que ainda é significativa e ainda é importante. A gente vê em cidades até maiores que Campos, que conseguem ter políticas públicas, um serviço público de qualidade com receita bem menor. Ô Fábio, há um grande equívoco quando se diz que um dos maiores problemas que o município de Campos passa e os outros é a queda abrupta dos royalties. Nos últimos 15 anos, o barril de petróleo esteve acima de $100 3 vezes. Nós sempre trabalhamos na faixa de 55, 56. O problema é que os royalties foram dirigidos para o município para políticas partidárias individuais e não para o crescimento individual do cidadão, né? Desde o último governo para cá, nós estamos aí com 14 bilhões de royalties e a aplicação foi feita alguma coisa? Óbvio que foi, mas o crescimento, o visual, a oxigenação da cidade é muito pequeno, é muito pífio. O dinheiro foi muito mal aplicado nesse sentido. E outra coisa, os royalties nunca foram uma verba fixa para o município. O município deveria, para aproveitar e passar por essa crise com menos sofrimento, incentivar os investimentos locais, os tributos que são específicos do próprio município e não fazer como que foi feito por muitos anos, um inchamento da máquina, com pessoas aí, grandes grupos ganhando de 2 a 3 mil por mês, enfraquecendo o comércio local, porque quem trabalha numa prefeitura e às vezes está à disposição ganhando 3 mil reais, não vai querer ir para uma empresa privada bater ponto. Então, o enxugamento da máquina é necessário para que haja incentivação do mercado privado para poder contratação, mais carteiras de trabalho. Isso faz com que os royalties comecem um processo de um dia ele não ser tão necessário para o município. O que a gente vê hoje é o royalties sendo trabalhado e incentivado para um procedimento de escravagismo da população e não um projeto que visa a independência dessas pessoas. Vou pegar uma carona nesse tema e desdobrar um pouco ele na área específica que você sabe que eu milito, que é a área da educação. A gente tem os estudiosos da questão dos royalties e da forma como se aplicar esse tipo de receita nas políticas públicas. Talvez os mais respeitados, os economistas que estudam isso, trabalham com uma tese que é implantada em algumas outras regiões, até em alguns outros países, de políticas intergeracionais, ou seja, do investimento dessas receitas, dos royalties do petróleo, em questões que possam gerar diversificação econômica e, sobretudo, qualificação e promoção social para que as futuras gerações venham a se beneficiar disso no momento em que, quiçá, talvez não tenhamos mais essa riqueza natural. Bom, durante muitos anos, você acompanhou isso também, a gente pelejava lá na Câmara Municipal para que a rubrica obrigatória de 25% de investimentos em educação incluísse a receita dos royalties. Só que isso, por filigranas
jurídicas, contábeis, nunca foi caracterizado, porque a legislação só exige essa verba carimbada sobre as receitas próprias do município, o que exclui os royalties do petróleo. A gente vê hoje aí, na política de educação do município, muitos problemas, alguma boa vontade de alguns gestores, muito boa vontade dos profissionais da educação, mas limitações materiais mesmo. A gente sabe que a educação, a gente que trabalha na rede federal de educação, ela requer investimento. E mesmo quando há investimento, quando ele se reduz, a gente sabe que apresentam os problemas. Como você vê essa questão de estender a rubrica dos 25% da obrigatoriedade das receitas da educação à receita dos royalties, até de forma a compatibilizar o que seria, até recentemente, a política do governo federal por pressão de investimento prioritário em educação? Você me lembrou uma luta árdua que foi do Eduardo Suplicy, quando ele queria implantar o renda mínima, e haveria uma necessidade de regulamentação da renda mínima, né? E, infelizmente, isso não foi feito. A ideia de colocar essa porcentagem do royalties inserida ali é fazer com que todos os prefeitos fossem obrigados a usar aquela rubrica focada na educação. E aí sim, realmente, por questões políticas, partidárias, isso não aconteceu. Então eu acho que há uma necessidade, primeiro, de se aferir o investimento propriamente dito, não é só dizer investimos tanto, vamos em loco saber se esse dinheiro realmente foi bem aplicado, se há a qualificação necessária, se a estrutura está sendo feita e se o professor voltou a fazer a única coisa que ele precisa fazer, é ensinar. Hoje o professor, em todos os âmbitos, ele faz mais do que ensinar. Ele desconstrói os vícios que vêm de casa, ele limpa a escola, ele toma conta da portaria, ele limpa uma criança se precisar, ele dá banho na criança, ele faz tudo, inclusive ensinar. Então ele tem que voltar a ensinar. E para voltar a ensinar, tem que saber se o investimento que tanto dizem que existe, se na prática está ocorrendo. Senão, essas pessoas precisam responder criminalmente, por improbidade administrativa, com procedimentos judiciais, para que de uma vez por todas a gente entenda que educação é realmente o alicerce e a salvação de qualquer país. Nós temos ainda 4 minutos. Bom, eu acho que um outro problema crônico do nosso município, recentemente até tive a oportunidade de responder no seu programa sobre isso, é a questão do transporte público coletivo. Como você vê, você que tem feito muitas entrevistas, abordado muito esse tema, quais seriam os caminhos para a gente poder finalmente oferecer à população um transporte público coletivo de qualidade? Ô Fábio, eu tinha curiosidade de saber o que existe entre a prefeitura e a empresa. Falo isso sabe por quê? Porque as empresas, elas são prestadores de serviço público, as linhas são da prefeitura. Então, se eu coloco alguém para fazer o serviço que eu deveria fazer, isso não tira de mim a responsabilidade. Então, aquela empresa, ela responde solidariamente com a prefeitura num acidente. Se um motorista estiver embriagado e atropelar alguém. Então, por que ela também não pode responder pela má prestação de serviço? O município de Campos é um território enorme. Se você for a Santo Eduardo, por exemplo, dependendo do dia, depois de 14 horas não tem ônibus. Se alguém passar mal, ele vem para Campos de caronas que são pagas às vezes por R$200, e se tiver que comprar um remédio e voltar e for aposentado, não volta. Então, primeira coisa é chamar as empresas, e as empresas também têm que dizer, prefeitura diz que pagou, a empresa diz que recebeu, mas a prefeitura não prova que pagou e a empresa não prova que recebeu. E quem sacrifica é o quê? É a comunidade, e aí a gente às vezes fica diante de uma série de sacrifícios para ir um médico, para cumprir um agendamento de trabalho, para levar um filho para uma escola. Então acho que é um problema crônico que precisa primeiro que as empresas entendam que elas são prestadoras de serviço, mas elas não são donas das linhas. Então acho que a efetividade de um prefeito, de uma comissão de transporte efetiva, poderia fazer com que essas empresas ou saiam de vez e sejam substituídos, ou as que estiverem, que cumpram exatamente com a obrigação delas, que é prestar serviço de qualidade, até porque recebem por isso. Cláudio, um prazer, parabéns pela essa trajetória que você tem trilhado no debate, na discussão profícua dos problemas da nossa política local, da nossa cidade. Sucesso, e que você possa dar mais um passo importante no sentido de trazer essas questões ao debate e dar consequência a elas também. Queria agradecer ao Fábio, o carinho também, e parabenizar o Grupo de Comunicação Terceira Via por essa ideia isenta de me presentear o último programa nessa primeira fase, devido à legislação eleitoral, com convidados. Fábio é uma pessoa maravilhosa, um grande professor de história, um militante político, nunca se
se furtou de discutir nenhum assunto, nem mesmo quando o PT se transformou aí em uma imagem ruim para o país. Sempre esteve ali combatido, defendendo o que ele acreditava. Fiquei muito orgulhoso com a sua participação. Que Deus nos abençoe e até a próxima entrevista.